E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando agora mais um podcast, o podcast de número 12, para falar com você sobre aquele momento que acontece alguma coisa teoricamente ruim na sua vida, que te deixa para baixo, te deixa desanimado, te deixa preocupado, mas que na verdade isso é uma coisa boa, isso é uma coisa positiva, que você não consegue enxergar naquele momento, mas lá na frente, depois de algum tempo, você vai perceber que todo aquele sufoco, toda aquela preocupação que você teve anteriormente era algo muito positivo para a sua vida, que no entanto você não consegue perceber enquanto o vulcão, a tempestade está acontecendo na sua vida. E para te explicar isso, eu vou te contar uma história bem simples e bem rápida, que é o seguinte: existia um rei que ele sempre saía para caçar com seu servo. E esse rei não tinha muita fé. Ele não acreditava muito em Deus. Então seu servo sempre contava histórias positivas sobre Deus para ele. E o seu servo falava assim: meu rei, não se preocupe, porque Deus sabe de tudo. Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. Então não se preocupe, porque a nossa vida sempre vai ter o melhor. E um dia eles saíram para caçar e de repente eles deram de cara com uma fera enorme. E essa fera atacou o rei. E o servo prontamente tentou defender o seu rei, lutou com essa fera, conseguiu matar essa fera. No entanto, ele não conseguiu impedir que essa fera arrancasse um dos dedos do rei. E o rei imediatamente, mostrando uma imensa ingratidão, começou a brigar, a xingar o seu servo, questionando a perda do seu dedo. E o servo olhou para o rei e disse: meu rei, poderia ter sido muito pior. Confie em Deus. Deus não erra. Deus sabe de todas as coisas. E quando o servo falou isso, o rei ficou ainda mais irritado, profundamente irritado, angustiado, porque ele tinha perdido um dedo e ele não tinha gostado nada daquilo. E para ele, a culpa de tudo aquilo era do servo. Então, quando eles voltaram para o reinado, a primeira coisa que o rei mandou os outros súditos dele fazerem foi prender o seu servo. Então ele prendeu o seu servo, passou-se algum tempo, o rei saiu de novo um outro dia para caçar, e ele, no meio da sua caçada, deu de cara com uma tribo que fazia sacrifícios humanos. E essa tribo pegou o rei, levou ele para o altar, e prontamente, eles começaram a fazer os preparativos para matarem o rei e oferecerem o corpo do rei para os deuses. Só que quando eles olharam para o rei, quando eles prestaram atenção, eles viram que o rei não tinha um dos seus dedos. Logo, ele não poderia ser morto, porque ele era um ser imperfeito. E um ser imperfeito não pode ser oferecido para os deuses, teoricamente, dentro dos conceitos daquela tribo, né? Então, se ele não tinha um dedo, para aquela tribo ele não era um homem perfeito e ele não poderia ser oferecido para esses deuses. E o rei foi solto. Quando ele foi solto, ele percebeu o sentido de tudo aquilo. E ele percebeu que ele havia sido salvo por não ter um dedo. Então ele se lembrou de tudo aquilo que o seu servo falava para ele. Então ele voltou ao reinado, mandou soltar o servo, e quando ele soltou o servo, ele deu um abraço muito forte, agradeceu, pediu desculpas, mas mesmo assim, ele ainda tinha uma dúvida que estava dentro da cabeça dele. Ele olhou para o servo e disse o seguinte: meu servo, muito obrigado, eu fui salvo por não ter um dedo, você realmente estava certo, só que tem uma coisa que eu ainda não entendi. Se você fala tão bem de Deus, se você tem tanta fé, se você sempre cultiva a palavra de Deus, por que Deus permitiu que eu lhe prendesse? O servo então olhou para o rei e respondeu: meu rei, se eu tivesse ido com você, eu teria sido morto no seu lugar, porque não me falta nenhum dedo. Então, pessoal, muitas vezes acontece alguma coisa teoricamente ruim na nossa vida, que teoricamente é um desastre, que teoricamente fez com que a gente andasse para trás, que teoricamente foi algo negativo na nossa vida. Então a gente chora, a gente fica angustiado, a gente fica preocupado, a gente fica sem saber o que vai acontecer dali para frente. Só que o mais importante de tudo
é que a gente tenha a consciência de que a gente não sabe de todas as coisas. E a gente não compreende tudo aquilo que acontece na nossa vida. E a gente não consegue entender o futuro olhando para isso que está acontecendo nesse momento. A gente só consegue entender um pouco olhando para trás. E como dizia Steve Jobs, é importante a gente ligar os pontos. Porque quando a gente olha para trás, a gente consegue ligar os pontos e ver que muitas coisas que aconteceram na nossa vida, que naquele momento a gente achou que era um desastre, que era algo muito ruim, na verdade foi algo muito bom para a nossa vida. Talvez algo dolorido, mas uma dor altamente necessária, importante para nos fortalecer enquanto ser humano, enquanto empreendedor, para nos melhorar, para fazer com que a gente fique mais forte para enfrentar os outros obstáculos que vão vir pela frente. Então é muito importante que a gente confie nisso e que quando a gente passe por algum momento de dificuldade, de angústia, de preocupação, que a gente tenha a consciência, principalmente a consciência de que tudo vai dar certo. Eu só preciso ter fé, perseverança e disposição para continuar. Para continuar. Obviamente, a gente vai errar. Com certeza a gente vai errar. A gente passa a vida inteira caminhando. Nós caminhamos todos os dias. É um treinamento intenso. Eu treino, eu caminho todos os dias e mesmo assim eu ainda tropeço. Então, mesmo treinando todos os dias, eu erro na minha caminhada, que é a coisa que eu mais treino na minha vida e é a coisa que eu mais faço na minha vida e que você também faz na sua vida, você vai errar. Então o erro ele vai acontecer. Só que a gente tem que aprender com o erro e a gente não pode se sufocar com o nosso erro. A gente tem que aprender com ele, levantar a cabeça, superar esse erro e continuar tentando. Melhor do que eu fui ontem, sempre. E tentando fazer o possível para não tropeçar da mesma maneira que eu tropecei da última vez. Isso é muito importante. É muito importante. A gente tem que continuar. A gente tem que saber para onde que a gente está indo. A gente tem que ajustar as nossas velas e apontar para lá e continuar tentando, porque muito mais importante que a velocidade é a direção que nós estamos caminhando. Então nós não podemos desistir. Precisamos acreditar que nós estamos fazendo a coisa certa, precisamos fazer aquilo da melhor maneira possível e precisamos acreditar que mesmo quando acontece alguma coisa teoricamente ruim, aquilo pode ser uma coisa muito boa no futuro e pode ser um aprendizado que vai me dar uma experiência importantíssima para que eu continue a minha caminhada, tá legal? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, vai lá no nosso canal, Everton Miranda, clique no botão inscrever-se. Isso é muito importante para você continuar apoiando o nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho e fortalecendo o nosso trabalho, tá legal? Então a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.